Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um prazer, é um privilégio poder estar aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Espírito Santo presente em todo o tempo. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título O Fruto do Espírito. O texto de referência está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24. O irmão que tem aí a sua Bíblia pode estar fazendo uso da mesma para poder estar fazendo esta leitura e assim tomando a base para o estudo deste dia. O versículo do dia diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. A verdade aplicada diz ainda: uma das evidências de que estamos vivendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo é a presença do fruto do Espírito. Então nós temos aí a recomendação do Senhor Jesus que a nossa luz ela possa resplandecer diante dos homens. Isso fala de um testemunho pessoal, isso fala de comprometimento com a palavra de Deus e o comprometimento de não estar fazendo o que o mundo faz. Então há uma diferença. Então quando nós nos abstemos ou tomamos consciência de que nós não somos mais deste mundo, não pertencemos a ele, então a nossa atitude, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, com certeza vai ser diferenciado daquilo que a gente está acostumado a ver aí no mundo. Então aí a verdade aplicada vem embasando o que o Senhor Jesus fala em Mateus 5,16, quando diz que uma das evidências de que estamos vivendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo é a presença dos frutos. Nós passamos a produzir o fruto do Espírito Santo. Está registrado lá em Gálatas, ali a partir do versículo 22 a 24, conforme está o texto bíblico. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é perceber a importância do relacionamento com Deus, segundo, compreender que precisamos nos relacionar com o próximo, e terceiro, ser capaz de dominar o próprio espírito. Então são 3 pontos importantes e fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. A introdução vem dizendo: assim chegou Jesus a dizer, e através dos frutos é que se conhece a árvore. A nossa vida de intimidade com o Espírito Santo reverbera em fruto este que molda o nosso caráter e irradia a glória de Deus no mundo. A gente sempre leu esse texto, sempre ouviu falar deste versículo em particular, e é pela árvore que se conhece os seus frutos. Então, de modo algum, você vai colher laranja de um pé de manga. Jamais você vai colher manga de um pé de laranja. E assim sucessivamente. Também não podemos dizer aqui que uma fonte de água doce não pode gerar uma fonte de água amarga. Cada fonte tem a sua qualidade de água também. Ou ela é doce, ou ela é salgada, ou ela é uma água que não serve para beber, né? Como no caso ali de Mara, né? Quando o povo foi beber as águas ali daquela região, percebeu que a água era amarga. Então foi preciso um milagre para que aquelas águas se tornassem potáveis e eles pudessem saciar a sua sede. Da mesma forma, quando não tínhamos conhecimento de Jesus, estávamos aprisionados pelo inimigo das nossas almas, nós também éramos fontes amargas, éramos jambuzeiro bravo, mas o Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu, nos elegeu nele para que nós pudéssemos hoje termos uma vida nova, uma vida diferente. E através desse viver novo, né, que é o viver em Cristo e por Cristo, nós temos as condições de, através do Espírito Santo, produzirmos frutos, né, a mudança do caráter, das atitudes e sermos um diferencial no meio de uma sociedade corrompida. Ok, meus amados irmãos? O ponto-chave de hoje é: o fruto produzido pelos cristãos demonstra o seu grau de intimidade, comprometimento com o Espírito Santo. Então aqui é a chave. É o fruto produzido por cada um de nós. Vai demonstrar ou mostrar qual é o grau de intimidade ou não com o Espírito Santo. Dependendo do fruto que você produz, logo dá para perceber qual é o grau de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Ou não, tá certo? Porque
tudo depende do fruto que você produz. Se você produz fruto, conforme determina as Escrituras, como o Senhor ele fala, e nós ontem falamos sobre, a semana passada, melhor dizendo, falamos sobre a questão de obedecermos a palavra de Deus, não sermos apenas ouvinte da palavra, mas sermos praticante dessa palavra, obedecermos a palavra do Senhor. Então, isso vai nos qualificando, ou, em outras palavras, nós vamos dando oportunidade para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós e fazer com que venhamos produzir esses frutos, do Espírito para a glória de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus diz: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não fui eu, na minha santidade, pureza, ou qualquer coisa desse gênero que tenha me levado a escolher Jesus, mas foi Ele que me escolheu. E agora, por ter sido escolhido pelo Senhor, eu tenho que ser uma pessoa agradecida a Deus. Tenho que ser agradecido a Deus e procurar viver aquilo que o Senhor Jesus espera que eu viva, de acordo com o que está registrado nas Santas Escrituras. Louvado seja Deus. No primeiro tópico aqui, meus amados irmãos, nós vamos estar vendo a questão do relacionamento com Deus. Então veja que o cristão precisa desenvolver sua vida, o Espírito Santo. Este exercício precisa ser diário, cultivando uma vida de oração, de leitura das Escrituras, e somente assim é que seremos capazes de frutificar, como nos recomenda a palavra de Deus registrada em João capítulo 15, verso 16. Então nós vemos aqui, por exemplo, para que nós possamos desenvolver uma vida com o Espírito Santo, e há algumas coisas a ser feitas. Existe uma regra, existe um modelo, e o primeiro deles é o exercício, o exercício diário, que é cultivado através de uma vida de oração. Então a oração é algo que não pode nunca, nem em pensamento, ser abandonado. O verdadeiro cristão é aquele que ora, é aquele que mantém comunhão com o Senhor por intermédio da oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Como é que ora? Irmãos, a oração é uma conversa, como se você estivesse conversando com um amigo, com alguém que você conhece, onde você tem liberdade para se expressar, para dizer o que você pensa, concernente a determinado assunto e etc. Com Deus não é diferente. É uma conversa como a conversa de um filho com o pai. Eu acredito que nenhum filho, pode ser que exista, não vou aqui também generalizar, mas eu acredito que não existe essa ressalva de que um filho não tenha intimidade suficiente com o pai para que não possa chegar diante dele e dizer o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está precisando. Eu acredito que, por pior que seja o pai, o filho sempre tem condições de poder se aproximar dele e dizer: pai, como é que o senhor está? Tudo bem? Olha, pai, eu estava pensando e eu estou precisando disso e disso, eu queria saber se o senhor pode me ajudar nesse ponto, nessa questão e etc e tal. Então, a oração é uma conversa. E você tem que assumir essa responsabilidade de que o Senhor Deus é o nosso Pai. Você tem que ter essa convicção que Deus é o nosso Pai. E toda vez que nós dobramos joelhos diante do Senhor, nós estamos diante do nosso Pai, E nós temos total liberdade para conversar com Ele, colocar aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo, e pedir ajuda para aquilo que ainda vai acontecer. E Deus, como nosso Pai, Ele vai nos ouvir. É por isso que Jesus nos orienta, e quando nós quisermos orar, nós precisamos entrar no nosso quarto e fechar a porta. Por quê? Porque é uma palestra, uma conversa em secreto com o nosso Deus, certo? E dessa forma, o Senhor que nos vê em secreto, Ele nos responderá, nos abençoará. Então, para que nós possamos manter uma comunhão com o Espírito Santo, ou desenvolver uma vida com o Espírito Santo, uma vida de comunhão, nós precisamos praticar esse exercício diário que é a oração e o jejum, e muito mais ainda, a leitura bíblica. Por que o jejum? Porque o jejum, ele nos quebranta. É através do jejum
que nós somos quebrantados diante de Deus e nos humilhamos diante de Deus, nos consagramos 100% diante de Deus quando nos abstemos de comida, de alguma coisa dessa natureza. E a leitura bíblica, ela é importante porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a carta magna. É por intermédio da leitura da palavra de Deus que nós vamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É através do estudo sistemático da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nós vamos descobrindo os tesouros e a melhor forma de agradarmos e servirmos ao Senhor. Então nós não podemos abrir mão da oração, do jejum e da leitura bíblica diária. Ok, meus queridos? No primeiro ponto aqui, precisamos ter o sentimento de Cristo, conforme o apóstolo Paulo recomendou aos irmãos primitivos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme está registrado em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Este objetivo será alcançado se deixarmos o Espírito Santo dirigir a nossa vida, principalmente nossas emoções e sentimentos. Na lista do fruto do Espírito, descrita por Paulo, percebemos que o gozo, a paz e a fé são desenvolvidos quando nos enchemos de Deus. O gozo e a paz se caracterizam por uma vida rejubilante, mesmo diante das tribulações e adversidades da vida. O texto sagrado mostra essa alegria na vida de Paulo, pois quando estava preso, juntamente com Silas, estavam cantando e orando a Deus. Atos capítulo 16, 25. Isso é um ponto muito importante, irmãos, porque a gente, naturalmente, humanamente falando, a gente, diante de um problema, a gente realmente já se descabela, né? Já entra em pânico, entra em parafuso, a gente já fica desesperado. E o cristão que vive uma vida de acordo com o que está sendo orientado aqui, ele não vai entrar em parafuso, ele não vai entrar em pânico, em desespero. Por quê? Porque ele tem uma vida de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. É um crente ou uma crente que ora, que jejua, que lê a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda sinceridade e até com conhecimento de causa. Preste atenção. Toda vez que um irmão ou irmã resolve ter um compromisso com Deus de verdade, aí é que ele vai ser, massacrado. Porque o inimigo, irmão, ele gosta dos crentes meio soltos, sabe? Sabe esses crentes que são chamados de crente nominal, esses crentes religiosos que são frequentadores de igreja, mas que não assumem nenhum compromisso com o Senhor? Com esses aí, o diabo talvez não se preocupe tanto, porque eles não fede, não cheira para ele. Porque eles nem têm um compromisso sério com Jesus e também não têm um compromisso sério com o diabo. Mas eles estão ali no meio termo, sabe? Estão ali, sabe? Como se em cima do muro. Mas quando o cristão, quando um jovem, um moço, uma moça resolve se colocar na presença de Deus, seguindo a orientação que nós estamos tendo hoje nesse estudo, tendo uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus e resolve procurar estar no centro da vontade de Deus. Ah, meu querido irmão, o inimigo vai ficar furioso com você e ele vai procurar, te desestimular para que você desista dessa ideia. Vem aquele calor da fornalha, o ardor do sol do deserto, muitas das vezes. Mas se você perseverar, porque a questão é a perseverança, você vai ser mais do que vencedor, porque contigo vai estar o Espírito Santo, vai estar o Pai e o Filho. O Senhor me traz à memória um versículo que ele cita, quando ele diz assim, olha, no mundo vocês terão aflição, ou seja, no mundo vocês vão ser afligidos, mas tenha ânimo, não desanime não. Tenha ânimo, eu venci. E veja, irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você que se ele, como o Senhor Jesus, como Deus, e se tornou carne e habitou entre nós, ele foi afligido, ele está dizendo, eu estava num corpo humano, abdiquei da minha glória, do meu poder e me tornei semelhante a vocês. Então, nisso tudo eu fui provado, nisso tudo eu fui afligido, mas eu venci. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Se eu venci, você também vai vencer. Essa é a questão. Então, se eu não desanimar, se eu perseverar, eu vou vencer todos os embates. E vai chegar uma hora que o inimigo vai dizer assim, com esse não tem jeito, não adianta, porque esse aí não tem jeito não. E ele vai se afastar.
Porque a palavra de Deus diz que ele anda em derredor, ele não está ao redor, ele está em derredor, ele está por fora. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que têm compromisso com a verdade. Então, quando ele cansa de andar em derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para poder entrar e não encontra, ele simplesmente vai desistir. E o nome do Senhor é glorificado, porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Afligido vai enfrentar tribulação, você vai passar, vai enfrentar difamação, calúnia, perseguição de todos os tipos, mas uma coisa é certa, o teu compromisso é com o Senhor. E você vai produzir os frutos, porque esta comunhão com o Espírito Santo, meu querido, ela é imprescindível para que possamos ter uma vida vitoriosa, né, diante desse mundo perdido. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vamos como viver, né, em completa alegria, ou viver a completa alegria. Quando o apóstolo Paulo fala do gozo como fruto do Espírito, está se referindo a uma alegria acima das circunstâncias. O termo grego aqui é chara, ou alegria, satisfação, que é oriundo do termo, né, chairo, e segundo Strong, pode ser traduzido como ficar extremamente contente. Quando vivemos uma vida cheia do Espírito, desfrutamos de uma alegria sobrenatural. Tiago chega a dizer aos irmãos que era para que eles tivessem grande alegria diante das provações, sabendo que ela produz a paciência em nós, conforme está registrado em Tiago, capítulo 1, verso 2. Paulo se alegrava nas tribulações da vida e cantava nos momentos mais adversos, pois sua comunhão com o Espírito Santo trazia gozo à alma. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo está doendo, mas o Espírito está regozijando, porque tudo é para a glória de Deus. E aí, como diz Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Imagine uma pessoa ser açoitada, depois ser lançado na prisão, correndo risco, né? Correndo risco de morte, e a pessoa cantar, orar e louvar ao Senhor. É preciso uma comunhão perfeita, muito forte, porque a maioria de nós, irmãos, já apela para a família contratar o melhor advogado para resolver a questão e tentar provar a nossa inocência. É isso que acontece no mundo que vivemos. As pessoas, quando são levadas à prisão ou ameaçadas, ou são intimadas, a pessoa já fica preocupada e muitas das vezes já vai junto com o advogado para saber qual é o BO, qual é o problema que está acontecendo. Mas nesse caso aqui nós vemos que a total confiança de Paulo e Silas no Senhor, e eles não estavam preocupados com isso, porque se eles morressem em consequência do que eles estavam fazendo, eles estariam na glória com o Senhor para todo sempre. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, a diferença entre aquele que serve ao Senhor com interesse de coração, de acordo com o que nós vimos aqui no início, é manter uma vida de comunhão a Deus através da oração, através do jejum e da leitura bíblica, a leitura sistemática da Bíblia, daquele que não tem. Aquele que não tem, ele entra em parafuso, ele entra em pânico, contrata logo uns 2, 3 advogados e tenta provar de qualquer forma a sua inocência. Aquele que tem Jesus, ele não se preocupa, principalmente se ele estava fazendo certo, como no caso ali, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e foi perseguidos, açoitados e aprisionados. Eles não foram presos porque cometeram algo ilícito, algo ruim, diante das leis, mas eles estavam pregando a palavra de Deus. E, portanto, eles tinham total confiança e sabiam que o Senhor não permitiria que eles fossem além daquilo que deveriam ir. E a verdade é que eles estavam ali confiantes, louvando ao Senhor e orando, e o nome do Senhor foi glorificado. E da mesma forma, quando temos a comunhão com o Espírito Santo, por mais que o inimigo ruja, por mais que o inimigo se levante, ele não pode fazer nada. É como a gente já costuma dizer, virou até um chavão aí, né? Ele levanta para cair de novo, porque ele não pode nada contra aqueles que estão escudados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico aqui, nós vamos ver sobre a questão relacionamento com o próximo. Isso aqui também é muito importante, porque nós não somos crentes secretos, como algumas pessoas até hoje ainda vivem nessa situação. Eles acham que ele só pode ser crente e falar de Jesus dentro do templo, mas na rua você não sabe dizer quem ele é.
porque ele se camufla de tal forma que as pessoas não sabem que de fato ele é, né, um servo do Deus Altíssimo. E ele faz de tudo para que a sua luz não brilhe diante dos homens. E é errado isso aí. Então, nós vemos aqui Jesus abordando a necessidade de amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Isso está registrado em Mateus 22, 37. Viver em sociedade e nos relacionar de maneira interpessoal não é fácil, mas quando deixamos Deus dominar a nossa vida, somos desafiados a avançar, ultrapassando obstáculos todos os dias. Então veja que nesse primeiro ponto aqui, é importante a gente entender, irmãos, que esse relacionamento interpessoal, ele não é fácil, principalmente com aquelas pessoas que têm uma natureza diferente. Natureza diferente em que sentido? Pensa diferente de você, age diferente de você, muitas vezes não entende o que você gostaria que ela entendesse. Então, a gente diz assim, é uma pessoa aversa a tudo aquilo que você faz e pratica. Então, a gente, como costuma dizer, às vezes matando o leão por dia para poder assimilar e fazer acontecer isso na prática. Nós vivemos em sociedade e precisamos nos relacionar de maneira interpessoal e isso não é fácil. Mas quando deixamos Deus dominar a nossa vida, somos desafiados a avançar, ultrapassando os obstáculos todos os dias. Essa é uma verdade incítrica que nós precisamos ter e definir em nossa vida, né? Por quê? Porque somente através desse relacionamento com Deus verdadeiro é que nós poderemos nos relacionar com as pessoas de diversos tipos de pensamento, diversos tipos de entendimento, principalmente no que diz respeito aos não cristãos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, porque eles já têm uma formação, né, idólatra. Então, não é fácil você mostrar para aquelas pessoas que o caminho que elas estão andando é diferente, mas você pode pregar o evangelho de uma maneira não agressiva, como algumas pessoas têm feito por aí, para que ao invés de você tanger aquela pessoa para longe de você, você possa ganhá-las para Jesus. Porque quando você fala com amor, como está dizendo aqui em Mateus 22, 37, amando essas pessoas como você se ama, então o Espírito Santo tem a liberdade para interagir com aquela pessoa e convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Exaltando o amor de Cristo, é o ponto 1. Diz aqui, uma das marcas dos discípulos de Jesus é o amor. E este também é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Em vários textos da Bíblia, encontramos exortações, evidenciando que o amor deve ser exercitado com o próximo, conforme João capítulo 15, verso 17, 1 João capítulo 3, verso 11, 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Fomos alcançados com o amor sacrificial e com este amor recebido de Deus, temos que impactar a vida das pessoas. O mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus se estivermos exercitando o amor, conforme João capítulo 13, verso 35. Como discípulo de Jesus, necessitamos amar as pessoas independente de sua classe social, opção religiosa e etc. Se pregamos sobre o amor, faz-se necessário viver. Então aqui, esse ponto aqui, ele vem, né, embasar aquilo que nós falamos. Como cristãos, nós somos luz, e como luz nós precisamos brilhar nas trevas, porque a luz ela tem essa finalidade. Jesus ele deixa muito claro que você não pode pegar uma candeia, ou em outras palavras, uma lamparina, ou uma lâmpada nesse tempo moderno, e colocar debaixo de um balde, ou de alguma coisa que impeça, né, a luminosidade dessa lâmpada, né, se expandir por todo o ambiente. Mas pelo contrário, a lâmpada, por exemplo, ela fica pendurada no centro do teto da casa, né, ou do cômodo, porque a partir dali ela vai clarear todo o ambiente. Da mesma forma deve ser a nossa vida em Cristo. Nós precisamos ser esta luz e que as pessoas sejam atraídas por essa luz. E a atração que essas pessoas devem ter, né, é que deve ser através do amor. Nós não podemos ser aquela pessoa ranzinza, não podemos ser aquela pessoa orgulhosa, egoísta, porque existe muito desse tipo de pessoas aí, meu jovem, e ele está salvo, então as outras pessoas que se virem. Ele não está preocupado, ele se tornou totalmente um crente secreto. Ele não é capaz de falar de Jesus nem para os seus familiares, quanto mais
para as pessoas que ele não conhece. E nós temos que ter essa empatia, né, de poder estar interagindo com as pessoas e, quando a oportunidade surgir, não desperdiçarmos de falar de Jesus, de um Deus maravilhoso, de um Deus amoroso, de um Deus que salva, de um Deus que transforma, de um Deus que faz do mais vil pecador uma nova criatura em Cristo. Nós temos que ter, né, esse cuidado. E tudo isso é possível conforme nós já vimos no início desta aula, através da oração, através do jejum e através da leitura sistemática da Bíblia, da palavra de Deus. Nos tornaremos verdadeiros cristãos e assim nós teremos condições de falar do amor de Deus. Não falar de Jesus não é discutir o evangelho, não é confrontar as outras pessoas com as suas religiões. Falar de Jesus é falar do amor de Deus, é falar como Jesus transforma, como Jesus tem poder para curar, para libertar e etc. Muitas pessoas, elas entram em confronto, né? Ou melhor dizendo, muitos cristãos entram em confronto com as pessoas. E chega muitas vezes a sair no tapa, brigarem, porque um defendendo a sua religião. E o nosso fator principal aqui, o nosso objetivo principal não é discutir religião. Primeiro porque religião não salva, placa de igreja não salva, ministério não salva. Jesus é quem salva. Então, quando nós nos focamos em Cristo e pregamos a Cristo como Salvador das almas, então nós estamos no caminho certo. Então, quando a pessoa vê, mas eu tenho a minha religião, porque o santo fulano, o santo cicrano, falou, meu amigo, eu não estou aqui, não quero tocar nisso aí, o senhor tem os seus santos, as suas imagens, mas eu estou aqui apresentando para você alguém que é muito mais poderoso do que todos os outros que você já conheceu na vida. Eu estou te falando de Jesus, aquele que foi morto, foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Todos os outros morreram e estão sepultados, mas Jesus ressuscitou. E ele é aquele que se tornou mediador entre Deus e os homens. E ponto. E quando você fala isto na autoridade do Espírito Santo, a pessoa não tem argumento para argumentar mais nada, porque a boca do inimigo é lacrada, é fechada, e ele tem que se render, porque diante do Senhor Jesus, nenhuma entidade, nenhum poder maléfico tem poder. Ok, meu querido? Segura essa aí. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico aqui vai estar falando sobre a benignidade revelada no perdão. Talvez um dos maiores desafios dentro da vida cristã seja a questão do perdão, pois implica em renunciar o nosso eu e deixar que o amor de Deus cause efeito em nossa vida. Perdoar é muito mais que uma atitude, é exercitar a benignidade de Deus, levando-nos a agir como Jesus agiria. Jesus, no auge de seu sofrimento na cruz do Calvário, demonstrou a benignidade aos seus algozes, conforme está registrado em Lucas, no capítulo 23 e versículo 34. Estevão, discípulo de Jesus, no momento do último suspiro, orou, pedindo a Deus que perdoasse os que o apedrejavam. Sabemos que só são capazes de exercitar um perdão aquele que vive sobre o domínio do Espírito Santo. E, de fato, isso é muito importante. Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas doentes na alma, né? Sofrendo doenças na alma por conta das mágoas que estão cravadas no coração. Pessoas que não perdoam, pessoas que não aceitam o perdão da outra pessoa, pessoas que estão vivendo nesse dilema, irmãos. Eles são derrotados, são pessoas que vivem de derrota em derrota. O cristão, ele precisa ter esse amor, né? Essa empatia. Errar, todo mundo erra. Você pode cometer um erro contra um irmão, contra uma irmã. O irmão ou a irmã pode cometer um erro contra você. Mas o perdão, irmão, tem que ser o carro-chefe nessa situação para que você possa viver em paz com Deus e ter comunhão com o Espírito Santo. Então, quando você não perdoa, você está retendo as bênçãos de Deus na tua vida e abrindo uma brecha para que o inimigo venha derrotar a tua vida, destruir a tua vida. Então precisamos vigiar, precisamos ter cuidado. Veja que Jesus, depois de sofrer tudo aquilo que sofreu, foi cuspido no rosto, bateram com a cana na sua cabeça, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, chicotearam eles sem dó e sem piedade, arrastou uma cruz pesada, foi crucificado no meio de dois ladrões,
mas mesmo assim Jesus, né, perdoou eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão, quando apedrejado, também pediu que o Senhor os perdoasse, que não imputasse sobre eles aquele crime, né? Então, meus amados irmãos, é difícil, não é fácil não, a gente ser massacrado por alguém, machucado por alguém e perdoar com um sorriso nos lábios, abraçar aquela pessoa, não é fácil. Mas se você é um cristão de verdade, você vai fazer isso porque você vai aprender com aquele que nos deu uma grande lição, o Senhor Jesus. Ele nos deu uma aula fenomenal e é por intermédio dele e por ele e para ele que nós vamos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos devem, para que a nossa oração, como a oração do Pai Nosso, né, nos orienta, Jesus nos orientando ali, possa ser respondida e as bênçãos de Deus não seja retida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro e último tópico, nós vemos aqui nos relacionando, um relacionamento conosco mesmo, ou consigo mesmo. Não é tarefa fácil conectar-se com o nosso próprio eu, mas há fruto gerado pelo Espírito Santo em nossa vida que diz respeito à maneira como lidamos com nossos impulsos. É imprescindível que sejamos transformados pelo Espírito Santo que nos molda conforme a luz da palavra de Deus. Ou seja, todos nós, e eu diria que sem exceção, nós temos um pouco de ego, de egoísmo. E uma coisa que nós adoramos, irmãos, é ter o nosso ego massageado. O nosso eu, né? Eu fiz, eu faço, eu sou capaz. Ah, ninguém faz melhor do que eu. Então esse eu, irmãos, ele precisa ser deixado de lado um pouco. Como diz Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então lidar com cada um de nós, eu lidar comigo não é tarefa fácil. Como não é tarefa fácil eu amar o irmão sabendo que ele me prejudicou, que está trabalhando contra mim. Mas é preciso, e para que isso realmente seja conseguido de uma maneira, né, geral, é imprescindível que nós sejamos transformados pelo Espírito Santo e que ele possa nos moldar conforme a luz da palavra de Deus. Então, mais uma vez, oração, jejum e leitura sistemática da palavra de Deus. Isso nos vai abrir a porta para que o Espírito Santo tenha a oportunidade de começar a trabalhar em nós e por intermédio de nós, para que as outras pessoas a gente possa também ter o mesmo sentimento de perdoar e de aceitar aquelas situações, mesmo contrária, mas a gente sabe que aquela pessoa ainda é um bebê na fé e que ela precisa crescer e amadurecer. Amém, meus amados irmãos? Um outro ponto falo aqui, sendo longânimo. O termo longânimo vem do grego macrotomias ou macros, grande ou longo, mais tumia, ânimo ou ira, que pode ser definida por paciência. A palavra expressa uma atitude de nunca perder a paciência. Este fruto precisa ser muito exercitado, pois vivemos numa época marcada pelo imediatismo. Atualmente, encontramos pessoas estressadas e desenvolvendo inúmeras doenças psicossomáticas, justamente por não saberem esperar. Se quisermos viver em paz, com amor e alegria, precisamos cuidar de nossas emoções e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas deficiências. Então nós vemos aqui, irmãos, que a longanimidade, ela é algo imprescindível na vida do cristão. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vivem estressadas mesmo, né? E não é só as pessoas do mundo, as pessoas mundanas, não. Dentro da igreja nós temos muitos irmãos, muitas pessoas que estão vivendo, né, nessa situação, são estressadas. Não precisa muito calor para explodir, não. Se passar se riscar um palito de fósforo ali próximo, ele já explode lá onde ele está, porque é nitroglicerina pura. Então nós precisamos estar, sob o poder do Espírito Santo para que ele possa trabalhar em nós. Quantas pessoas estão vivendo, doentes, tomando remédios psicotrópicos por conta dessa falta de paciência, porque não tem paciência, não tem calma. As coisas têm que ser resolvidas na hora, no ferro e no fogo, no calor da emoção, e isso só traz prejuízo. Mais uma vez, nós vamos nos apegar ao ponto principal: oração, jejum e leitura sistemática da palavra de Deus.
São os 3 ingredientes, irmãos, mais o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos viver nesse mundo pós-modernidade, nesse mundo corrompido, de uma maneira austera, sem nos precipitarmos, sem estarmos envolvidos com tantas coisas aí que tira a paz, tira a calma e muitas vezes nos leva a pecar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E por último, buscando a temperança. É algo que precisamos estar fazendo. A convivência com o Espírito Santo gera em nós a temperança, que faz parte do fruto do Espírito. O vocábulo grego egrateia, usado pelo apóstolo Paulo, ocorre somente em 2 lugares no Novo Testamento, sendo traduzidos por temperança, domínio próprio e autodomínio. É necessário que tenhamos domínio sobre nossos impulsos carnais e sexuais e que a ira não nos faça pecar, conforme Efésios 4, 26. A temperança é uma virtude que só existe nas pessoas em quem Cristo realmente habita nos corações, fazendo-os viver uma vida sob o domínio do Espírito Santo. A Bíblia nos recomenda: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, 16. Então, quando nós buscamos a temperança, temos condições de frear os nossos impulsos. Não somos guiados pelos olhos, pela emoção, mas nós vamos fazer uso da razão. E isso é importante. Mas para que isso aconteça, mais uma vez, está dizendo, nós temos que ter Cristo em nós. E devemos ter a ajuda do Espírito Santo, porque é somente por meio dele e por ele que nós temos condições de gerarmos esse fruto, a temperança, de sermos pessoas, que sabem administrar as situações, sabe ter o controle de todas as coisas nas mãos, porque não por você mesmo, não por mim mesmo, mas porque o Espírito Santo vai estar no controle, orientando, mostrando, e muitas vezes, irmão, porque o Espírito Santo fala. Jesus, uma certa feita, ele fala, dizendo para os seus ouvintes e para nós nessa era, nesse tempo, aquele que guarda os seus mandamentos, está registrado ali no Evangelho de João, diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, o Senhor Jesus está dizendo que quando eu guardo os mandamentos do Senhor, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu jejum, ou melhor, quando eu oro, jejum e tenho intimidade com a palavra de Deus, meditando, lendo, procurando entender o que o Senhor está falando através das Escrituras, então o Senhor Jesus, ele vem morar em mim. E a partir deste momento que ele vem morar em mim, o Espírito Santo vai trabalhar para que eu seja essa pessoa, com temperança, prudente, que eu não venha cair nesses pecados, nesses erros que está sendo demonstrado aqui nesse tópico. Então veja aqui, é necessário que tenhamos domínio sobre nossos impulsos carnais. Então uma pessoa que é dominada, que é dirigida pelo Espírito Santo, que anda no Espírito, conforme diz Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, verso 16, ele não vai cumprir os desejos da carne, ele não vai pender para as coisas pecaminosas desta vida, porque é uma pessoa que tem equilíbrio, é uma pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que o Senhor anda com ele, então é uma pessoa especial. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, uma vida em comunhão com Deus, através de seu Espírito, nos faz gerar o fruto citado por Paulo, pois suas virtudes estão interligadas entre si de modo que é impossível uma existir sem as demais. Viver na plenitude do Espírito Santo é depender 100% do Espírito nesse tempo em que vivemos. E isso só é possível através de uma vida de comunhão com Deus, que já dissemos aqui e repetimos mais uma vez. Oração e a leitura sistemática da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde e que o Espírito Santo esclareça melhor no teu coração todas as verdades que aqui comentamos. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.